E aí, e o general Candaço, como é que tá? O relator da CPI da Covid, Reinaldo, o senador Renan Calheiros, encaminhou um pedido ao ministro Ricardo Lewandowski do Supremo para que ele não conceda o habeas corpus preventivo a Eduardo Pazuello. A Advocacia Geral da União entrou com o HC ontem para que o ex-ministro da Saúde possa permanecer em silêncio durante o depoimento marcado para o dia 19 e possa ser acompanhado também por um advogado. Renan argumenta que isso vai ser prejudicial às investigações da CPI, que ele foi convocado na condição de testemunha e não de investigado. Ainda segundo Renan Calheiros, o general é peça fundamental na prestação de informações sobre o colapso do sistema de saúde e que a ausência do depoimento ou a recusa em responder às perguntas prejudicará sobremaneira os trabalhos da comissão. E até tem uma aspa dele aí. Diga aí. Renan escreveu o seguinte: negar-se a responder à CPI equivale a esconder do povo brasileiro informações cruciais para compreender o momento histórico, responsabilizar quem tenha cometido irregularidade e evitar que se repitam os erros que levaram à morte de quase 500 mil de brasileiros inocentes até agora. Olha, queridos, deixa eu dizer uma coisa. Eu não mudei de posição em relação a isso. Eu adoraria falar outra coisa e até espero estar errado, para que o general vá lá. Mas eu acho que o general é um investigado. Entende? E aqui entra meu lado técnico, infelizmente. O que eu posso fazer? Infelizmente eu digo para quem não gosta. Né? Eu adoraria ter razões técnicas para dizer assim, não, o general não pode ter esse habeas corpus, ele tem que ir lá falar. Só que eu, a diferença do Bolsonaro, eu defendo o sistema legal, eu defendo a democracia, eu defendo o devido processo penal, mesmo quando numa derivação está numa CPI. Se ele é um investigado, general, eu acho que a Constituição lhe reserva o direito ao silêncio. Eu lamento. Né? Acho eu. Não sei. Essa é a minha avaliação. Pode ser que o Supremo tenha outro entendimento e nós vamos avaliar. Né? Agora, sabe o Renan também que isso não é inócuo para o general. Porque isso tem consequências. Negar-se a falar, assumir a condição de investigado, tem consequências. Depois. E aí sim, o Ministério Público não poderá abrir mão das suas obrigações, das suas responsabilidades. Até porque a Lei 10.001 impõe o cumprimento dessas responsabilidades. Né? Junta as duas aí, o meu filho Vai Beni, a 3 a 4, para a gente poder, a 2 e a 3, para a gente poder avançar. O Mourão se manifestou também, mas de qualquer modo o general Candaço está ali, está treinando, está treinando. Né? Primeiro as declarações... Vai que não dê, né, meu filho? Vai que não dê. Primeiro a gente vai falar sobre o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, que falou sobre esse caso de Pazuello ficar eventualmente em silêncio na CPI, disse o seguinte: considero que no fim das contas o Pazuello já é investigado, tem um inquérito que a Polícia Federal está tocando em relação ao caso de Manaus. Então, na realidade, ele não é testemunha, né? Ele é réu nisso aí. E diante desse entendimento dentro do próprio governo de Pazuello... Só um minutinho, vai, dá só uma parada. O general, também não exagera. Ele é investigado lá na Justiça Federal. Na CPI, não. Agora, ele vai querer ser investigado também na CPI. Sim. Né? Ele vai querer assumir essa posição. Certo? São instâncias diferentes. Continue, vale bem. Se o próprio governo entende que Pazuello é investigado, nada melhor do que treiná-lo desde então. Ele já vinha treinando, continua o treinamento intensivo, segundo informa o jornal O Globo. Ele passa o dia no hotel de trânsito do Exército em Brasília analisando documentos, vendo os depoimentos da CPI e treinando um discurso inicial para falar sobre as ações da gestão no Ministério da Saúde. Ei, Pazuello, tivesse ouvido tio Rei, hein, Pazuello? Eita, vocês lembram aqui, menino? Falava, Pazuello, saia daí, Pazuello. Não vai. Pazuello, corre, Pazuello, leva a pança embora, Pazuello. Não, quero ficar, quero passear no shopping de Manaus, sem máscara, quero fazer piadinha, quero ir em manifestação golpista.
Quero ficar dando bronca na imprensa que não sabe nada. Quero mudar o protocolo da cloroquina. Agora, eu gosto quando as pessoas, assim, elas são pessoas convictas, né, de coisas, assim. Porque às vezes você tem uma convicção quando você está de um lado do balcão. Você muda o lado do balcão, você passa a ter outra. É uma coisa muito bonita isso. Coisa de gente de caráter mesmo. Né? Fala uma coisa hoje, muda de lado, fala uma coisa hoje, a oposição. Muda de lado, passa a situação, aí passa a pensar o contrário. Do que eu estou falando, Bob Furruia? Você está falando, Reinaldo, de um tweet de Onyx Lorenzoni, ministro da Secretaria-Geral, que viralizou hoje nas redes sociais, depois de a AGU ter entrado com esse habeas corpus preventivo. É uma postagem do dia 11 de maio de 2015, dizendo exatamente o contrário do que o governo dele quer hoje. À época estava rolando a CPI da Petrobras e Onyx era oposição ao governo Dilma Rousseff. Quando o ex-diretor da estatal, Nestor Cerveró, ficou em silêncio na CPI, Onyx escreveu o seguinte nas redes sociais, aspas, Cerveró ouviu de mim que em CPI, quem se vale do direito de ficar calado tem coisa a esconder. Só bandido usa disso. Certo. Continua a pensar isso, Onyx? Hein? Só bandido fica calado em CPI? É o mesmo pensamento? Até porque você andou recebendo, general, né? Olha, sabe por que as pessoas de bom senso assistem a esse programa, ouvem esse programa? Porque aqui a gente conta antes, até o que nem aconteceu. Quem foi que disse que eu achava que o Supremo ia fazer o seguinte com o Pazuello? Tem de comparecer, mas não precisa responder, não foi isso? Reinaldo Azevedo. Falei ontem, falei hoje. Eu estou aqui com a liminar do Lewandowski na mão. E foi justamente essa a decisão do ministro Ricardo Lewandowski. Está aqui. Em face do exposto, concedo em parte a ordem de habeas corpus para que, não obstante a compulsoriedade do comparecimento do paciente, o paciente no caso é o Pazuello, a Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a pandemia da Covid-19, na qualidade de testemunha, seja ele assegurado o direito ao silêncio, isto é, de não responder a perguntas que possam, por qualquer forma, incriminá-lo, sendo-lhe, contudo, vedado faltar com a verdade relativamente a todos os demais questionamentos não abrigados nesta cláusula. Então é o seguinte, mas isso é dado, né? Ele não precisa responder, então eu me reservo o direito de não responder. Agora, ele não pode mentir. Bom, ok.